Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, que é onde o Senhor, pelo seu Espírito Santo, irá falar conosco nessa oportunidade. Mateus, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Temos aqui um noivo. E na tradição judaica, o noivado não era em nada parecido com o que temos hoje. Na nossa sociedade, esse noivado, e até hoje é assim lá em Israel. Mas o que nós temos por noivado é muito diferente. Lá era celebrado um contrato, e a partir daquele momento em que houvesse o acordo entre as famílias, ela era considerada desposada dele e ele considerado desposado dela. E não havia ruptura a não ser por alguma imoralidade, mesmo antes das núpcias. Que esse acordo, do acordo até a núpcia propriamente dita, era cerca de 1 ano, em que eles arrumariam tudo o necessário para o casamento. Mas então José estava, esse nosso noivo, ele estava agora, recebeu uma notícia, logo mais cedo. Maria, uma mulher serva e obediente a Deus, conhecedora da palavra de Deus, conforme lhe passavam os ensinamentos, ela, temente, havia recebido a visita de um anjo do Senhor antes, lhe anunciando que conceberia, para que se cumprisse as Escrituras, como falou aqui Mateus, como ele vai falar aqui no versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, esta Virgem anunciou ao seu noivo que estava grávida. Ela estava grávida. Sem conhecer varão, sem conhecer José, estava grávida. Ele anunciou isso, tentou explicar da melhor forma que conseguiu o que aconteceu, a revelação pelo anjo de Deus a ela, e José ficou então muito nervoso com a situação, mas ele era um homem justo também, temente a Deus, e ele, José, era o ponto principal dessa união, porque José era a descendência de Davi, e contava como o homem, mesmo José e Maria sendo primos,
e Maria também sendo descendência de Davi, mas quem contava na documentação e tudo mais como descendente de Davi era José. E segundo a tradição judaica, contava o homem. O homem era contado como descendente para a continuação familiar e não a mulher. Então José era de fundamental importância para que as escrituras se cumprissem, através do vaso que iria ser usado pelo Senhor, Maria, para purificar a palavra se formar em carne no útero de Maria, para que as escrituras se cumprissem. Mas então José estava nervoso, mas ele não queria difamá-la, porque se ele a abandonasse, simplesmente fosse embora, mandasse embora, ela seria apedrejada pelos costumes judaicos. Mas ele estava pensando numa forma de abandoná-la, porque ele não queria ele se achava desonrado, ele não queria a desonra, queria abandoná-la, mas em segredo, para que ela não fosse apedrejada. Então o anjo veio nessa noite e disse: não temas, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E vejam agora, aos que ensinam erroneamente que Jesus dependia de Maria ser virgem para que ele fosse santo como ele foi. Ele só foi santo porque a mãe era virgem. Não. Jesus foi santo porque ele era santo antes de Maria existir. Ele já era Deus antes da fundação do mundo. Antes de Abraão, ele já era. Então, antes de toda a descendência de Abraão, ele já era. Como diz as Escrituras, antes de Abraão, eu sou. Então, não foi a virgindade, o estado sexual de Maria que santificou a Jesus. Foi Jesus ter sido concebido pelo Espírito. E como foi isso? Não houve nem vontade de mulher e nem vontade de homem. Não foi por a vontade do casal que aquele menino foi gerado. Foi por obra somente do Espírito de Deus. Não houve, porque para uma criança nascer, há que ter a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, e a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. Esse espermatozoide vai conseguir penetrar o óvulo e ali então eles se fundirão no útero, onde vai gerar então um bebê. Então é preciso, para gerar uma criança, precisa duas células reprodutoras, uma masculina e uma feminina. A participação de um homem e a participação de uma mulher. Mas no caso de Jesus, não houve nem de José e nem de Maria. Maria foi simplesmente, como diz a palavra, como nós aprendemos, um vaso que dentro desse vaso é colocado a unção do Espírito Santo. Porque o vaso só foi usado como um invólucro, porque sua célula reprodutora não participou. É por isso que erram quando dizem que o estado de virgindade, a santidade de Maria importou algo. Não, nada. Como na geração de Davi, como na descendência vindo lá de Abraão, nós já vimos o quê? Que na descendência que trouxe aqui José, que conta José, tem ali prostituta,
na descendência da carne de Jesus. Tem ali Tamar, que teve seu filho com seu sogro, se passou por prostituta para ter o seu filho, e gerou a Zerá, e de Zerá vem a descendência da carne de Jesus. Teve Tamar, então teve Raabe, a prostituta, teve Ruth, a moabita, que não era pertencente do povo de Deus. Então, nenhum descendente de Jesus na carne, muito menos Maria, que não foi contada na descendência, e sim José, que era descendente de Davi, dependia da santidade de nenhum deles, mas do fato de que foi concebido pelo Espírito Santo, que foi simplesmente soprado. Maria foi coberta pelo Espírito e no seu útero se formou um bebê. A palavra se fez carne. E aí vem João, no capítulo 1 de João, e diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Veja, no princípio, essa palavra, o Verbo, a ação de Deus, já estava com Deus. E continua João dizendo: e o Verbo era Deus. Então, como é que eu agora sou filho de alguém que eu mesmo gerei, que eu sou o criador de todo homem da face da terra, eu agora sou considerado filho? Dependo da santidade de alguém para vir ou não ao mundo. Eu que criei tudo e todos, pois eu era o Verbo, eu estava com Deus e eu era Deus. E nada foi feito sem mim e nem sem meu intermédio. É isso que diz em João, no capítulo 1. Diz isso em João, capítulo 1. Mas vamos, então, em frente aqui. Então, a santidade daquele menino, como Isaías no capítulo 9, no versículo 6, Isaías vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre ele, sobre seus ombros. O governo estará sobre os ombros desse menino que nasceu, não sobre os ombros de ninguém mais. Não há outro que possa carregar sobre seus ombros esse governo, a não ser esse menino que nasceu. E o seu nome será Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Veja, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Veja, Deus Forte. O menino que nasceu é Deus. Então, eu amo, eu adoro, eu louvo a Deus Forte, Conselheiro, esse Pai eterno, Príncipe da paz. Isso está em Isaías 9, no versículo 6. Deus forte, Pai eterno. Esse menino que nasceu já era chamado 700 anos antes de nascer em profecia como Deus forte, Pai eterno. Mas o homem bota nome de pai em muitos, mãe em muitos, mãe de Deus. Como agora,
como é agora que fica isso na sua mente. Temos aqui Deus, o Criador, veio à Terra através deste vaso para salvar a minha alma, para salvar a tua alma, cumprindo as Escrituras, como abaixo está escrito aqui: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Não é um profeta, não é um santo, não é um curandeiro, não é ninguém menos que Deus. Deus que se abaixou, se fez homem, viveu na fraqueza da carne para nos mostrar o caminho da salvação. E sempre teve com Jesus esse problema de ele, desde de criança, manter as coisas nos seus devidos lugares. Ele sabia desde o primeiro dia por que estava aqui e quando iria voltar ao Pai. Então, quando ele tinha 12 anos, numa das idas do casal de José e Maria até Jerusalém para os sacrifícios anuais da Páscoa, era muita gente, uma multidão de pessoas, e Jesus, com 12 anos, ele entrou no templo onde ele se sentia em casa e começou a ensinar os doutores que lá estavam. Jesus estava com 12 anos ensinando os doutores que estavam todos abismados ali com tanta sabedoria. E José e Maria fizeram as oferendas anuais, fizeram o que tinham que fazer em Jerusalém e, junto com aquela passeata toda, aquela comitiva toda, foram embora em direção à Galileia novamente. Mas depois de um dia de viagem, um dia e pouco de viagem, cadê Jesus? Onde está nosso filho? Voltaram na mesma hora para Jerusalém e lá, dali 3 dias, encontraram Jesus no templo pregando aos doutores. E aí eles chegaram, José e Maria, os que o homem tanto gosta de dizer pai, mas que foram 2 vasos usados por Deus para cumprir as Escrituras, chegaram nele dizendo: meu filho, estamos preocupados, porque você não estava conosco, estávamos preocupados. E Jesus olhou aos 2 e disse: não sabias vós que eu devia estar na casa de meu pai? Então Jesus sempre soube o que ele estava fazendo aqui, por que ele veio a esse mundo e quando ele iria voltar. Então eles pegaram Jesus naquele dia e retornaram a Jerusalém. E o tempo foi passando. Então Jesus estava agora, logo após o batismo, ele estava nos primeiros dias do ministério com os primeiros discípulos e foi convidado a uma boda, a um casamento em Caná da Galileia. E lá em Caná da Galileia faltou o vinho, e o vinho simbolizava a alegria na festa, como simboliza também em outras ocasiões o Espírito de Deus. Mas eu não vou agora pregar sobre Caná da Galileia. Pregar agora sobre Jesus estar lá nos primeiros dos dias do seu ministério, depois de 30 anos de idade,
e foi convidado a essa festa, e também a sua mãe, que ela era uma das organizadoras ali. Era de uns conhecidos, era uma das organizadoras da festa. A sua mãe, Maria. Então, terminou o vinho. E Maria veio a Jesus e disse: olha, terminou o vinho, vai terminar a festa, isso vai ser uma vergonha para o noivo. Jesus novamente colocou, não que Jesus fosse mal educado ou rude com ela, não, mas ele colocou exatamente as coisas nos seus devidos lugares, para que hoje nós tenhamos a certeza absoluta do que devemos pregar. Então Jesus disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Não sabe que ainda não é chegada a minha hora? Então ele deixou bem claro que ele não precisava de intercessão de ninguém para alguma obra que ele fosse a fazer. Depois disso, ele mandou que enchesse as talhas e fez com que a água se transformasse em vinho. Mas ele deixou claro a situação de que a hora era a dele e não do homem. E não por intermédio, por pedido de alguém. Mas esse era o menino que nos nasceu, o Deus forte, o Pai eterno, o Conselheiro. E também, já com o ministério em andamento, João veio aquela turba, aquele movimento de pessoas querendo saber quem era maior, se era Jesus, se era João Batista. E João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, nem de lavar os pés do meu mestre. João Batista deixou claro. E Jesus, por sua vez, disse: creiam que dos que de mulher tem nascido, em Mateus, confere, em Mateus 11, no capítulo 11, no versículo 11, Mateus 11, versículo 11, Jesus vai dizer assim: creiam que dentre os que de mulher tem nascido, quer dizer, todos os homens que já viveram na face da terra, que não houve nenhum homem que viveu na face da terra que não tenha sido nascido de mulher. Inclusive Moisés, Elias, Isaías, todos os profetas foram nascidos de mulher. Mas Jesus disse assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Então ele pegou toda a população que já viveu na face da terra e que ainda viveria, e colocou sob João Batista, colocando João Batista acima de todos, inclusive de Maria, José e dos irmãos dele, que Maria teve mais filhos, teve 5, teve filhos e filhas. Colocou todos sob João Batista, dizendo que dentre os de mulher tem nascido ninguém maior. Mas, Jesus disse, mas o menor no reino dos céus, o menor que já está no reino dos céus, é maior que ele. É maior que ele. O menor no reino dos céus é maior que ele. Vamos aqui então para a próxima. Então o meu Deus, o meu Senhor Jesus Cristo,
o meu Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, diz e coloca João Batista como o maior ser humano já nascido na face da terra, maior que Noé, maior que Moisés, maior que Adão, o primeiro Adão, maior que Elias, maior que todos os profetas. Diz que ninguém maior que João Batista, mas que ele era menor do que o menor no reino dos céus. Isso coloca. Qual a pergunta então? Mas se ele não considerava ele também? Porque ele nasceu através da Maria. Aí é que está o que estamos pregando aqui hoje. O que ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Aquela criança não era dela. Não veio por vontade dela, nem por vontade de José. Não houve participação da célula reprodutora feminina de Maria e nem da célula de José. Jesus não se conta como nascido de mulher. Ele falou que Deus é nascido de mulher, ninguém maior que João Batista. Ele mesmo já não se contava como nascido de mulher. Ele não é nascido de mulher. Jesus não é nascido de mulher. Jesus é Deus que veio e corporificou. A sua palavra tomou vida, se fez carne e habitou no meio de nós. Ele veio para dar luz ao nosso mundo, para trazer luz às trevas, mas não podemos contar ele como um nascido de mulher, como a Escritura revela em Mateus 11, versículo 11. E a Bíblia também vai dizer em João 1, no versículo 18, eu vou falando aqui e você vai abrindo as Escrituras e conferindo. João 1, versículo 18, olha o que diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai, o Filho único que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, o que de Deus nós conhecemos, o que de Deus nós sabemos, o que de Deus nós recebemos, as palavras que ainda nos são reveladas pelo Espírito de Deus, é porque o unigênito nos fez conhecer. Quando Jesus estava já no final do seu ministério na face da terra, e então ele orou pelos discípulos, ele pediu que o Senhor o devolvesse. Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Viu? Jesus estava com saudade daquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse. E esse é o que nos fez conhecer a Deus. E ninguém mais viu a Deus, porque a palavra do Senhor também nos revela que em Hebreus, na epístola aos Hebreus, você vai dar uma pesquisada e vai ler, está escrito lá no capítulo 9, que ao homem, a todos, porque Jesus disse que dos que de homem foi nascido, ninguém maior que João Batista, certo? Mas que o que no reino de Deus, o menor no reino de Deus, é maior que João Batista. E agora vem mais uma informação dizendo que ao homem está definido viver uma única vez, é o que diz a Bíblia, vindo depois disso o juízo. Então não tem ir e voltar, também não tem ir e voltar.
E vem o juízo depois disso. E acabou de ser dito aqui também que ninguém jamais viu a Deus. Então não tem como alguém interceder por nós, a não ser aquele que com o Pai está, o advogado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, como revela a primeira carta de João, a primeira epístola do apóstolo João, que diz que se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, agora, sabemos que ao homem foi definido viver uma única vez e vir depois do juízo. Por isso que Jesus disse: ninguém maior que João Batista, dos que de mulher tem nascido, ninguém maior que João Batista. Por isso que Jesus afirmou isso, que ninguém maior que João Batista. Por quê? Porque João Batista viveu aqui também como um homem vindo, nascido de mulher, normalmente como nós, viveu e agora está aguardando a vinda do Senhor para buscar sua igreja, para buscar os seus, e então receberá o juízo. Por isso que o maior que possa existir na face da terra é menor de alguém que já está lá. Porque os que viverem aqui na face da terra, todos, o apóstolo João, o apóstolo Mateus, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, todos os 12 apóstolos e mais José, Maria, os irmãos de Jesus, todos vão passar por juízo. Todos vão passar pelo juízo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas então, no nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ele se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ele é o Deus forte, Pai eterno, Conselheiro, Príncipe da paz. Dessa forma, tudo o que o Espírito Santo de Deus nos passou nessa oportunidade é que só haveria uma forma das Escrituras não se cumprirem: se José, a descendência de Davi, tivesse deixado Maria, não tivesse se casado com Maria, não tivesse aceito a Maria ter concebido do Espírito Santo. Era a única forma de as Escrituras não se cumprirem. Então, toda a importância estava sobre os ombros de José. E notem que José, após os 12 anos ali, entrada da adolescência de Jesus vivendo na carne, que ele teve uma vida normal para nos mostrar uma peregrinação normal, ele em tudo padeceu como nós padecemos para se cumprir as Escrituras, vivendo ali. Então esse José, a partir dos 12 anos, foi o último relato que nós temos
bíblico de José, porque ele cumpriu o seu propósito colocado por Deus lá na eternidade. Lá Jesus colocou esse propósito sobre o servo dele, José, que viria milênios depois. Colocou esse propósito de se passar como um filho dele aqui na face da terra, para viver entre nós, para nos mostrar a reta caminhada para a salvação. Então, temos assim que a Virgem concebeu e um filho se nos deu, Deus forte, Pai eterno, viveu entre nós para nos salvar e para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Também na palavra do Senhor diz que nenhum nome há dado entre os homens pelo quais possamos ser salvos. Somente Jesus é o nosso Salvador.